Olá, sejam muito bem-vindos novamente à leitura da Bhagavad Gita, a leitura meditativa contemplativa. Encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, um canal dedicado à sua espiritualidade, trazendo reflexões, meditações e contemplações acerca de quem realmente nós somos e o que estamos fazendo aqui, quem é Deus, qual é a nossa relação com Deus e o que acontece depois de tudo isso. Então, esse estudo, essa leitura, esse compartilhamento, ele é dedicado, primeiramente, à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, isso dentro da ciência sagrada da Bhagavad Gita, que é o livro que traz o conhecimento, o livro sagrado, transcendental, que traz o conhecimento acerca de quem realmente nós somos. Quem somos nós? Então, nesse processo, nós devemos nos perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui, qual é a minha relação com Deus, como eu citei aqui no início aqui da minha fala, dedicada aqui a esse estudo, a essa leitura, a este compartilhamento. Se você gosta do que eu falo, compartilhe com outras pessoas, pois a gente compartilhando, nós, quando temos o poder da intenção de compartilhar a sabedoria, nossa vida fica muito mais harmoniosa, a gente leva sabedoria para as pessoas que estão sem sabedoria, a gente traz essa sabedoria para nosso coração, e a gente, dentro desse processo, a gente vai buscando essa satisfação em Deus. Então, nós estamos aqui fazendo um estudo, um encontro de problemas para soluções dos nossos sentimentos que estão desalinhados. Já foi falado anteriormente sobre a raiva. Nos capítulos anteriores, já foi falado sobre a raiva, e nos compartilhamentos anteriores, quero dizer, e hoje estamos falando sobre a confusão, essa confusão mental, essa confusão emocional, essa confusão de atitude, essa confusão que deixa a gente em desequilíbrio. Então, hoje, a confusão, o nosso sentimento da confusão vai falar do capítulo 3, Karma Yoga. Karma Yoga é: coloque sua vida, coloque suas ações, suas atividades como uma oferenda a Deus, para que elas possam ser purificadas. Por quê? Porque nós somos impuros, nós somos seres espirituais, alma em corpos impuros. E a alma, ela é pura, ela é eterna, ela é cheia de conhecimento e bem-aventurança. Mas os corpos onde essa alma habita, onde ela tenta expandir essa consciência dentro deste corpo material, que é o nosso corpo atual, e os corpos anteriores, vividos em outras épocas. E aí, na sua misericórdia, Deus faz com que a gente esqueça, tenha esse esquecimento, para que a gente possa realmente, nessa vida agora, nesse corpo atual, a gente possa trabalhar todos esses sentimentos que estão em desalinho, em desequilíbrio. Então, como de sempre no início da nossa leitura, eu faço as reverências à Suprema Personalidade de Deus, eu faço a reverência a Srila Prabhupada, que é o nosso mestre, nosso guru. A palavra guru quer dizer mestre, professor espiritual, autêntico, porque existem os que não são autênticos, existem várias escrituras que não são autorizadas, e que nós nos perdemos nessas escrituras, lendo e perdendo continuamente, comumente perdendo tempo lendo essas escrituras desautorizadas. Então, no início de cada verso, de cada compartilhamento, eu faço aqui a minha reverência. Om Agyana Timiranda Siya, Gyana Janasa Lakaya, Shakshu Militai Yena Tasmai, Shri Guru Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, presto minhas humildes e respeitosas reverências. Esse conhecimento transcendental é a ciência suprema da alma, Bhagavad Gita, na filosofia védica, filosofia que nasceu na Índia, não é propriedade de nenhum país, é uma filosofia que foi recebida transcendentalmente. O que é transcendentalmente? Que não pertence a nada desse mundo material. Ela foi recebida pelos Vedas. Vedas significa seres que vieram à Terra trazer esse conhecimento, habitaram
vale do rio Indo, há muitos milhões de anos atrás, né, digamos assim. Especificamente, a Bhagavad Gita foi falada 5.000 anos atrás, mas os Vedas já estavam aqui no planeta Terra. Então, Vedas significa conhecimento acerca de Deus. Vedas, a palavra Veda. Filosofia védica, o conhecimento que leva ao conhecimento de que Deus é uma pessoa suprema e que nós somos alminhas, servas fininhas de Deus para entender Deus. E quem é que vai nos ensinar quem é o nosso Pai? As Escrituras Sagradas, que são as nossas mãezinhas, que cuidam de nós, trazendo esse conhecimento. Então, até os mestres espirituais, Shri Krishna, o todo atrativo, todo atraente, Srila Prabhupada, eu presto minhas humildes reverências a este conhecimento sagrado. Então, hoje, encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita. Estamos falando sobre a confusão e vamos hoje ao capítulo 3, Karma Yoga, verso 2. Então, vamos lá. Minha inteligência ficou confusa com tuas informações ambíguas. Portanto, diz-me definitivamente o que me será mais benéfico. Então, aqui, Arjuna pede a Krishna. Por favor, Krishna, me mostre, dentro dessas ambiguidades da vida, dessas dualidades da vida, o que é que eu devo definitivamente fazer para que eu traga este bem para a minha vida, para que eu possa encontrar essa luz na minha vida, para que eu possa sair desse enredamento material, dessa confusão material, desse condicionamento, porque nós estamos condicionados aqui na Terra. Estamos condicionados à bondade, paixão e ignorância, mente, sentidos e falso ego, criticar, comparar, julgar e analisar, e a gente precisa transformar tudo isso em conhecimento, para que a gente saiba lutar contra esta confusão e se apodera de nós. Então, aqui, ele pede, por favor, me oriente, Senhor Deus, Senhor Krishna, porque minha inteligência ficou confusa. E é por isso que nós sofremos, porque nossa inteligência fica turva. Ela não fica iluminada. Por quê? Porque a gente só pensa em coisas materiais, a gente só vive as coisas materiais, a gente está nessa angústia, nessa ansiedade de coisas materiais. E aí a inteligência fica confusa. E quando a gente perde essa inteligência, a gente entra no escuro, no buraco escuro, na floresta escura, e a gente não consegue discernir o que é melhor para mim, o que não é melhor para mim, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E essas instruções, elas são ditas diretamente da Suprema Personalidade de Deus, aqui na Bhagavad Gita. O que eu devo fazer? Por favor, me diga, por favor, o que é mais benéfico. Então, aqui, Srila Prabhupada, nosso mestre, ele diz o significado. No capítulo anterior, como um prelúdio ao Bhagavad Gita, foram explicados muitos caminhos diferentes, tais como Sankhya Yoga, Buddha Yoga. Então, são diferentes tipos de yoga que trazem ao conhecimento para que a gente possa praticar esse conhecimento e sair dessa ignorância. O controle dos sentidos através da inteligência, do trabalho, sem desejar fruitivamente, e a posição do neófito. Então, tudo isso é falado nessa Sankhya Yoga, e que é esse controle dos sentidos, saber qual é a diferença de alma para corpo, mundo espiritual, mundo material, qual é a relação entre eles, e através da inteligência eu vou tendo discernimento para colocar isso no meu dia a dia, no meu trabalho, e não desejar os frutos desse trabalho que é Karma Yoga. Porque tudo que você faz não é você que faz, é Deus que faz através de você. Então, isso às vezes é um pouco complicado de entender, porque a gente não tem esse conhecimento transcendental. A gente vai para outros tipos de plataformas, se sentir pecador, se sentir isso, aquilo, outro, quando na realidade Deus quer de nós que a gente estude e que a gente vá buscar esse conhecimento, esse Buddha Yoga, que é a yoga quando a gente entende aquilo que precisa entender, a gente se ilumina, chama-se Buddhi, que vem de Buda, iluminação. E aí a gente controla os nossos sentidos através da nossa inteligência. E no nosso trabalho, a gente pratica o nosso trabalho, a gente age no nosso trabalho sem desejo fruitivo, sem dizer eu sou o bambambam do meu trabalho. Não, você não é bambambam de nada, Deus é bambambam em você. E a posição daquele que não entende, chamado de neófito,
É aquele devoto de Deus que ainda não entende nada acerca de Deus, chamado de neófito. Tudo isso foi apresentado de maneira sistemática, ou seja, explicado. Para que houvesse ação e entendimento, seria necessário um esboço mais organizado do caminho. A Juna, portanto, queria esclarecer esses assuntos aparentemente confusos, de modo que qualquer homem comum pudesse aceitá-los sem erro de interpretação. Por quê? Porque a Juna está aqui, na ciência sagrada chamada de Bhagavad Gita, ele está nos representando. Ele está fazendo perguntas ao Supremo Deus, dentro da filosofia védica, que é diferenciada da filosofia ocidental, porque aqui na filosofia ocidental a gente especula muito, a gente não chega ao conhecimento de Deus como Deus realmente é. Então a filosofia oriental, a filosofia védica que vem da Índia, ela traz esse esclarecimento para esses assuntos que a gente não entende, porque a gente não tem Buddhi Yoga, não tem iluminação e não tem conhecimento para entendê-los. Mas nesse processo, a gente precisa entender corretamente na Bhagavad Gita e não interpretar, mas sim ouvir, meditar e transformar a nossa vida. E oferecer a nossa vida como uma oferenda a Deus. Isso é muito importante. Embora Krishna, a suprema personalidade de Deus, não tivesse a intenção de confundir a Juna com algum malabarismo verbal, a Juna não podia seguir o processo da consciência de Krishna, nem através da inércia, nem através do serviço ativo. Por quê? Ele estava confuso. E quando a gente está confuso, a gente não sabe o que fazer e o que não fazer. O meu mestre Srila Prabhupada, ele sempre diz que a gente deve buscar Deus, se unir a Deus em yoga. E aí essa palavra yoga significa união. Então, quando a gente está perdido, a gente está longe de Deus, a gente se esqueceu de Deus, a gente se afastou de Deus, a gente virou as costas para Deus. E aí, nesse momento, a confusão entra e a gente perde toda a inteligência. A gente já tem uma inteligência pequena, que a inteligência da gente a gente usa para as coisas materiais e não para as coisas espirituais transcendentais. Então, essa inteligência já não é uma inteligência Buddhi, iluminada. Então, nem através da inércia, nem através do serviço ativo. Por quê? Porque a confusão faz você parar com tudo. Em outras palavras, com essa pergunta, a Juna está preparando o caminho da consciência de Deus, de Krishna, para todos aqueles que vão estudar esta filosofia e querem compreender seriamente o mistério do Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é a ciência sagrada da alma. E, infelizmente, aqui no Ocidente, nós não somos possuidores desse estudo transcendental que nos leva ao conhecimento de Deus de forma direta e conclusiva. Mas quando você traz a Bhagavad Gita para a sua vida, Bhagavad Gita, a canção do Supremo, que é feita através de versos, na Bíblia existem versículos, na Bhagavad Gita existem versos, e é cantada pelo próprio Supremo, e é orientada através de 18 capítulos, mais de 700 versos, onde nós vamos, através de um professor espiritual, de um mestre espiritual, ou de algum praticante de Bhakti, a yoga da devoção a Deus, vai tentando clarear. Mas o ideal mesmo é ter um mestre espiritual, um professor, que possa clarear esse caminho através de aulas, de lives, de orientações. Eu, propriamente, tenho o meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, sou muito feliz com ele, porque ele clareou muito em 3 anos desse estudo, todo esse caminho de Bhakti Yoga, de yoga da devoção. E claro que a gente não vai dizer assim, eu já sei de tudo, então agora eu não preciso estudar nada, não. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar. Quanto mais a gente entende, mais a gente precisa compreender. Porque esse conhecimento, ele é infinito, ele é sobre Deus, e Deus, ele não tem fim, ele é infinito. Então, a gente que quer compreender seriamente esse mistério da ciência sagrada da alma, a gente precisa buscar a consciência de Deus, precisa estudar sobre Deus para que a inteligência saia dessa confusão e para que essas instruções que estão contidas na Bhagavad Gita, na ciência suprema da alma, da filosofia védica, que iniciou na Índia, possa trazer esse caminho que não é dual, é o caminho de Deus, é o caminho que Deus diz isso, e eu faço isso, e eu tenho resultado, e não vai ser um caminho ambíguo, não vai ser um caminho dual, com 2 dualidades, bem e mal, calor, frio, noite e dia, porque a gente já vive isso o tempo todo aqui no mundo material. Então, essas instruções precisam estarem claras e iluminadas. Então, por favor, Deus, por favor, Krishna, suprema personalidade de Deus na filosofia védica, definitivamente me diga o que é melhor para que eu possa fazer, para que minha alma se ilumine,
E aí eu saia dessa confusão, porque a gente está nessa confusão porque a gente não está iluminado. E a gente não sabe o que deve e o que não deve fazer em consciência de Deus. Com gratidão, eu encerro mais um dia deste pequenino verso, com estas palavras de Srila Prabhupada, nossas orientações, dando nossas orientações, e eu aqui tentando esclarecer um pouquinho mais, um tiquinho mais, dentro dessa ciência suprema da alma chamada de A Canção do Supremo Bhagavad Gita. Minha inteligência ficou confusa com tuas instruções ambíguas. Portanto, diz-me definitivamente o que me será mais benéfico. E assim a gente tem que estar sempre nessa posição humilde, conversando com Deus, para que a gente se entenda mais, saiba quem eu sou, quem é Deus, qual é a minha relação com Deus e o que acontece depois de tudo isso. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão.